Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu Norte. Olá para você que acompanha a programação do Grupo Norte de Comunicação. Que felicidade estar aqui com você, falando diretamente para 5 estados da região norte, para mais de 11 milhões de pessoas que estão assistindo a gente nessa estreia maravilhosa, que é o Ponto Norte, gravado diretamente de Brasília, Distrito Federal, coração do Brasil, de onde saem as decisões mais importantes que impactam o nosso presente e o nosso futuro. E para essa estreia, claro, né, que a gente tinha que receber esse nome. A gente está aqui com o ministro de Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias, que vai falar desse tema tão importante e pertinente nos dias de hoje, o combate à fome. Ministro, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto Norte. Olha, um prazer e parabéns ao Ponto Norte. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui nesse momento de estreia e tenho certeza aqui que com as bênçãos de Deus aí, ó, vida longa ao Ponto Norte, com muito sucesso. Amém. O primeiro de muitos ainda aqui de 2025, né? Ministro, vamos lá então falar um pouco dele. Quem é o ministro Wellington Dias, que tanto você vê na TV, falando de decisões importantes, falando principalmente do Bolsa Família, né? Imagino que você deve estar se perguntando aí, quem é ele? Bom, tem aqui um perfil. Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento e Combate à Fome, é filho de caminhoneiro e de professora. Nasceu em Oeiras, Piauí, foi criado em Paz Landim, é isso mesmo? Esse é o municípiozinho pequeno do Piauí. No Vale do Fidalgo. Olha só, é casado, tem 4 filhos, sendo 2 meninas e 2 meninos? Correto. Correto? Ele formado em Letras pela Universidade Federal do Piauí, cursou Políticas Públicas e Governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e várias especializações no exterior. Bancário, escritor, trabalhou no Banco do Nordeste do Brasil, Banco do Estado do Piauí, Caixa Econômica Federal, do qual é funcionário aposentado de carreira. Trabalhou ainda na Radiodifusora de Teresina. Olha, você trabalhou em rádio? Trabalhei em rádio. O que você fazia lá? A gente brincava lá, era cuspidor de microfone, porque na época eu não tinha o curso. Aliás, o Piauí não tinha o curso, nem de comunicação, nem de jornalismo. E aí a gente ia no Ministério do Trabalho, Delegacia do Trabalho, fazia um teste e aí ele dava um certificado. Então você foi locutor lá na rádio de Teresina? Fizemos um programa, era um programa interessante. Era eu, Domingos Bezerra e Olete, em que as pessoas tinham o costume de pedir música, né, naquele programa musical. E ali pedia poesia. E a gente fazia um fundo musical e fazia ali, recitava poesias. Foi premiado, foi um programa interessante na Radiodifusora. Bom, banqueiro eu queria ser, mas só consegui ser bancário. Olha, eu passei no concurso para fazer um trabalho, uma experiência primeira com o Banco do Nordeste, depois também de concurso com a Caixa, o Banco do Estado do Piauí, e depois concurso na Caixa Econômica Federal. Desde meus 15, 16 anos, ainda estagiário, como você viu, já nessa linha bancária. Também atuei na área do empreendedorismo, enfim, é uma alegria muito grande toda essa experiência que eu vivi. Eu imagino que a sua mãe, como professora, pegava muito no seu pé, né? A minha mãe é um caso interessante. Ela tinha dificuldade para estudar e ela foi trabalhar na casa de outras pessoas, numa cidade chamada Itainópolis, com as pessoas que ainda eram parentes. Ela cuidava de um garoto que era uma criança com deficiência e provavelmente autismo, pelo que ela conta, e com isso ela conseguiu fazer, naquela época era o ginásio, e depois ela fez um curso técnico em enfermagem através de um projeto Minerva, através do rádio,
Por isso que eu amo a comunicação, né? Via ela ali com um radinho na mesa, ouvindo a aula. Aí a cada 15 dias ia em Simplício Mendes, Oeiras, era a cidade mais próxima. Eu sou de origem indígena, então o local onde minha família morava era muito isolada. E digo que ela certamente marcou muito a minha vida por essa mulher de fibra. Sua carreira na política começa em 92 como vereador de Teresina, aí o senhor, no decorrer dos anos, vai para deputado estadual, o primeiro deputado federal eleito pelo PT no Piauí também em 98. Exatamente. Em 2002 foi eleito para o cargo de governador do Piauí e reeleito em 2006. Primeiro turno de novo. Primeiro turno, foi eleito senador em 2010 e aí vem aí uma carreira fantástica. Em 2014 governador, 2018 governador. Terminei o mandato agora, fizemos o sucessor, o governador Rafael, e fui eleito senador. Então, eu tô, assim, muita gratidão ao povo do Piauí, porque, veja, é uma relação de confiança muito grande. Poder dizer em alto e bom som, eleito sem comprar voto, eleito a partir de causas que abracei, enfim. E, assim, acredito muito na política como ideal. Ou seja, hoje eu, às vezes, reclamo de vários colegas que são líderes, porque o líder tem que ter causas. Não é? O presidente Lula, eu sou um admirador, pode fazer-se a crítica que quiser, mas é um líder que abraça a causa do combate à fome, a causa da erradicação da pobreza. Hoje, aliás, é um líder do mundo que acaba de colocar na pauta do mundo a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem não tem o que comer, busca no lixo algo minimamente consumível para driblar a escassez. Não importa se a fruta ou verdura está contaminada, o medo de adoecer não é maior que a angústia de quem há dias não sabe o que é ter um prato de comida. A fome dói e não dói só em quem a gente está vendo. Eu tenho um neto especial, aí eu tenho que vir pegar as coisas, né, para dar de comer para ele. A cena registrada na capital Manaus, no estado do Amazonas, é comum em todo o país. É o João, a Maria, a Francisca, que veem no lixo a sobrevivência de uma família inteira. Eu criei meus filhos tudo aqui nessa beirada, tudinho. 4 filhos eu criei tudo aqui. Hoje em dia casaram, né, foi embora e ficou eu. Em 2022, o Brasil voltou para o mapa da fome, com mais de 33 milhões de pessoas de norte a sul do país no quadro de insegurança alimentar grave. A região norte apresenta os índices mais altos do país. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD de 2023, aponta que 39,7% dos domicílios da região ainda enfrentam algum grau de insegurança alimentar, o que compromete a qualidade de vida de milhares de nortistas. Dados mostram que aproximadamente 23,7% dos lares sofrem com insegurança alimentar leve, enfrentando incertezas quanto ao acesso à alimentação. A insegurança alimentar grave afeta 7,7 famílias do norte, quase 4 vezes mais do que no sul do país. No ranking de estados do norte com pior cenário, o Amazonas ocupa a segunda posição, com 9,1% depois do Pará. Roraima aparece em quarto lugar com 6,6%, seguido do Acre, Rondônia e Tocantins. Na abertura da cúpula do G20 no estado do Rio de Janeiro no ano passado, evento que trouxe para o Brasil representantes das maiores economias do mundo, o combate à fome foi tema central do encontro. Durante o pronunciamento, o presidente Lula reforçou o compromisso da Aliança Global lançada em 81 países contra a fome e garantiu que o país sairá novamente desse cenário até o fim do mandato dele. Em discurso, Lula disse que a fome e a pobreza não são consequências de escassez de recursos, mas sim de decisões políticas que refletem na exclusão social. Em um ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. E com a aliança, faremos muito mais. E você, acredita que o Brasil tem capacidade de superar essa crise? Está no ar o Ponto Norte, o seu ponto de encontro com a política que importa. Hoje, com o ministro de Combate à Fome, Wellington Dias. Como é que está o cenário hoje, depois de 2 anos? O que foi feito para a gente começar
a pegar o caminho de volta para sair, né? Da saída realmente desse mapa? Olha, Samira, a gente tem um desafio porque, primeiro, em 2003, quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez, foi o mesmo ano que eu fui eleito governador no Piauí. O estado mais pobre do Brasil era o Piauí. Era o estado símbolo da fome. Né? Pessoas iam para São Paulo, vinham para Brasília, para Minas Gerais, para outros estados, Rio de Janeiro. Não é porque queriam, não era atrás apenas de uma oportunidade, era para fugir da fome, era para não morrer de fome. Então, ali ele lançou, no meu estado, o Piauí, o programa Fome Zero. Lá foi entregue o primeiro cartão do Bolsa Família para uma família de uma cidade chamada Guaribas, que era a cidade mais pobre do Brasil. O estado mais pobre, a cidade mais pobre. Ali, junto com o ministro Graziano, com outros ministros, ele levou toda a sua equipe e ali fizemos uma pactuação. E veja, ele entregou esse cartão do Fome Zero para um garoto chamado Natanael. Era filho de uma família que ali representava Guaribas, e esse garoto, para você ver, não era só transferir dinheiro, era também uma integração com a saúde, uma integração com a educação. Esse garoto pôde estudar, ele pôde chegar numa universidade, fez direito através do FIES, em Campinas, São Paulo. Ali já conheceu uma colega de direito, já se casou. Hoje são 2 advogados formados com diploma e também com a OAB, né? Eles conseguiram o registro na OAB. E vejam, abraça causas sociais. Eu cito esse exemplo do Natanael para dizer que foram milhões, cerca de 16 milhões de brasileiros que ultrapassaram a barreira da miséria que leva à fome, da pobreza, indo para a classe média, né, que era importante para o Brasil. Então, quando esse trabalho aconteceu, com várias políticas, né, desenvolvimento da educação, desenvolvimento social, infraestrutura, o que aconteceu? O Brasil chega em 2014 fora do mapa da fome. Fora do mapa da fome. Ou seja, a ONU deu um certificado de que aqui o nível de pobreza tinha caído, de miséria, e a fome chegou a um patamar que a gente já não sabia mais o que era falta de alimento, o que era problema de saúde. Pois bem, eu te digo, porque eu tenho uma relação de proximidade com o presidente e acompanhei todos esses momentos dele quando saiu do mandato, e quando ele volta, era difícil dele acreditar que aquilo tudo tinha se desmanchado. O Brasil voltava em 2021 ao mapa da fome, já começou a crescer. De um lado, caiu a classe média, cresceu a pobreza, cresceu a miséria e cresceu a fome, já a partir de 2018, ali quando teve o golpe com a presidenta Dilma. O que aconteceu é que ele me convidou e colocou, olha, eu preciso da gente tirar o Brasil do mapa da fome. Então, a gente, no primeiro ano, que foi 2023, nós alcançamos 24,4 milhões de brasileiros que não tinham o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. E ali a gente chega, cadastra uma renda, garante ali cozinha solidária, alimentação escolar, um conjunto de programas. E agora, em 2024, a gente novamente foi mais 4,5 milhões que a gente alcançou, e a gente quer chegar neste ano de 2025, o ano em que o Brasil, pela segunda vez, sob o comando do presidente Lula, vai sair do mapa da fome, se Deus quiser. Então, e com redução da miséria a um patamar até mais baixo que aquele lá atrás, tinha caído a miséria para 5,2%, agora eu acho que a gente vai chegar em 2025 abaixo de 4%. Já chegamos a 4,4%. A pobreza, que estava em 30,7%, a gente já chegou no nível mais baixo da história do Brasil, que foi 27,4%. Então, veja, e a classe média, a classe C, B, A, a classe média para cima, ela já é mais da metade da população, dos domicílios.
Então, eu digo que isso é algo extraordinário, porque é em apenas 3 anos que a gente está alcançando esses resultados. Outra coisa, ministro, é sobre o Bolsa Família, né, que é um dos instrumentos de combate à fome, que tem ajudado muitas famílias. A gente tem, por exemplo, no Brasil, muitas famílias que dependem do benefício, principalmente na região norte. Só tem esses números aí para o senhor atualizar para a gente? Temos, é um número muito grande, muito significativo. Você tem uma noção, a gente atende aproximadamente 4 milhões de pessoas em toda essa região. A gente vai colocar esse ano cerca de 3 bilhões de reais através dessas pessoas, chegando o dinheiro ali na conta. Tem mais o benefício da prestação continuada, o BPC, que a gente paga para as pessoas com mais de 65 anos e que não têm uma previdência, ou pessoas que têm uma deficiência, não é, moderada, grave, como agora foi chancelada pelo Congresso, e que também essas pessoas não têm condições de trabalhar, não têm uma autonomia para suas necessidades básicas, precisa de alguém para comer, precisa de alguém para levar no banheiro, enfim. Então, aí se paga um salário e também essa região é contemplado. O seguro-defeso é a região mais contemplada, porque aqui tem mais pescadores e pescadoras. Tivemos essa seca que atingiu quase toda a Amazônia, e ali, novamente, o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o Ministério da Pesca, o Ministério também da Integração Nacional, com o ministro Valdez, que é da região, o ministro Jader Filho, que também é dessa região, pelo Pará, Valdez lá do Amapá, e ali trabalhamos juntos, vários ministérios da saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social, ali trabalhamos para liberar uma antecipação do Bolsa Família. Depois foi liberado pelo presidente Lula o auxílio emergencial no modelo do seguro-defesa com um salário, o apoio aos pequenos agricultores, ali o ministro Paulo Teixeira e o próprio MDS com o fomento rural. O Bolsa Família entra 2025 com muitas regras, né, de acesso de forma diferente, né, foram mudadas justamente para garantir que chegue realmente em quem precisa. Uma dessas regras envolve tecnologia. Então, eu queria que o senhor falasse dessas novas regras para esse ano de 2025 e o desafio também de conscientizar, sensibilizar esse usuário a não usar esse dinheiro com jogos de azar, por exemplo. Corretamente. É um grande desafio que vocês estão vivendo, né? Olha, é claro que hoje no Brasil tem um desafio, que são as fake news. Eu nem gosto dessa palavra, não. Eu gosto da mentira mesmo. É mentira, né? Não deixa... Mentira que é coisa de Satanás, tá certo? Enfim, gente que sai por aí espalhando mentiras. Primeiro, aquilo que são as regras básicas, todas preservadas. Quem tem o direito não muda em nada, vai continuar tendo o mesmo direito. Tanto o Bolsa Família como o BPC. Porque agora onde tiver 2 com BPC vai cortar. Não, vai ficar os 2 aí. Uma casa, ela tem lá pessoas que tem lá que tem um benefício por causa da idade, o outro por uma deficiência, os 2 recebem. Não é? Ele é um benefício individualizado por essa particularidade. Pois bem, no caso, a mudança ela é para garantir, inclusive, uma condição de humanização maior. Veja, a carteira de identidade nacional, eu já tirei a minha, quem não tirou ainda, procurar tirar. Ela é uma carteira moderna, é uma carteira digital. Sim, já vi. Tá certo? Então, você, com a carteira digital, você tem a biometria, você tem a leitura facial e olha a facilidade que já tem para aposentados, pensionistas. A gente já começou com os 18 milhões que tem identidade já digital, a gente traz para a nossa base de dados. Alguém precisa, por exemplo, fazer uma prova de vida. A cada ano, a pessoa tem que ir lá no CRAS para poder fazer uma prova de vida. Olha, eu estou vivo. E quando a gente pensa na Amazônia, eu vi, por exemplo, lá um cacique da região de Tucuruí, ele colocando, olha, a minha mãe, com a idade avançada, tive que botar num barco 8 dias de viagem para poder chegar num lugar que tinha caixa econômica para poder fazer a prova de vida ou para renovar o cadastro, que é a cada 2 anos. Então, aqui, pelo celular, a gente lhe dá uma senha
e você faz a sua senha e garante com isso a sua prova de vida de casa. Não é? Porque a biometria, a leitura facial, permite essa segurança. Então isso facilita a vida dos indígenas, dos ribeirinhos, das pessoas que vivem na floresta, em lugares distantes. Estamos trabalhando com o ministro Juscelino para chegar a 20 milhões de brasileiros que não têm internet. Isso vai permitir, não é, chegar aqui com o ponto norte aqui, em mais, lugares ainda. Sobre isso, eu vou pedir só para interromper aqui, porque tem uma pergunta do Amazonas que tem a ver com internet. Oba! A gente vai soltar aqui, é a pergunta do Cleiton Pascarelli, lá do estado do Amazonas, o nosso apresentador. Mas as mudanças é para melhor, Amazonas. É isso que eu quero dizer. Sim, solta aí, produção. Olá, ministro, eu sou Cleiton Pascarelli, apresentador da TV Norte SBT no Amazonas. E a minha pergunta é, com a exigência de biometria agora na atualização do cadastro do Bolsa Família, como diminuir as chances de famílias que realmente precisam ficarem de fora do programa? Eu digo isso porque aqui no Amazonas existe uma dificuldade que é enorme de logística. E são mais de 670 mil pessoas que dependem desse benefício. O cadastro são 94 milhões de pessoas. No Bolsa Família são 21 milhões aproximadamente. E nós conseguimos, 23 e 24, atualizar nos lugares mais difíceis que você possa imaginar. Então, de aeronave, a equipe se desloca lá para aquela comunidade isolada, de embarcação ou vai de moto, ou seja, e a gente faz uma coisa importante que é o treinamento, a gente faz a seleção de pessoas que são da própria comunidade, e ela passa a ter esse papel na atualização do cadastro, na prova de vida, na novidade da coleta, da biometria, ou seja, não haverá nenhuma pessoa prejudicada por conta de uma atualização do cadastro. Falta de internet, ou de alguma situação? Não haverá. A gente hoje tem mecanismo, assim como na televisão, você faz uma gravação e depois coloca no ar, também nós temos esse mecanismo de poder fazer todo o trabalho e depois alimentar o nosso sistema. Hoje você já tem equipamentos modernos que permitem, sobre isso, como o IBGE, faz o censo, vai lá, pega todos os dados e onde chega num ponto de internet faz a transmissão. Mas, repito, nós vamos chegar com conectividade, com internet, onde ainda não chegamos. Essa é uma meta do presidente. É um investimento de 4,5 bilhões e a prioridade são exatamente essas regiões que têm grande vulnerabilidade social. A gente sabe que a Amazônia, por exemplo, existe esse desafio logístico, com relação a deslocamento, a acesso à saúde, a acesso à alimentação de qualidade, à água potável, enfim, há uma série de situações. Mas quais são os outros desafios do governo federal nessa implementação de políticas de segurança alimentar, de combate à fome, nessas regiões isoladas que a gente está falando do norte e do nordeste do Brasil, né? Olha, nós temos uma situação que primeiro, é uma região que tem uma dificuldade na logística de transporte muito grande. Então, quando a gente quer garantir segurança alimentar para os Yanomamis e para outras comunidades indígenas, ali tem lugar que é só de avião. Então, não é barato, sai uma cesta por um custo muito mais elevado. Por isso mesmo, o que é que estamos fazendo? O estímulo para a comunidade ter equipamento, ter treinamento, ter assistência técnica. E hoje a coisa boa é que tem profissionais que são indígenas, que já dominam a língua daquela comunidade para produzir banana, produzir o milho, produzir a mandioca, produzir frango, ali também para ter equipamentos melhores para a pesca. Nós já liberamos vários equipamentos para várias comunidades. Resultado, várias comunidades já não precisam mais de cesta de alimento. E até nós é que estamos comprando alimento deles para, dentro da cultura deles, atender a outras comunidades ali que ainda estão começando esse trabalho. Criamos, a partir da experiência com os indígenas, modelos como o da floresta produtiva, com os nativos da Amazônia. Ali, já no Amapá, no Amazonas, no Pará,
no Acre, nós já temos, agora eu estive em Rondônia recentemente, Tocantins, também em cada um desses estados, e ali é uma floresta produtiva. Uma floresta produtiva. Garantir que aquela área que foi degradada, por exemplo, a gente possa recuperar com o plantio, claro, onde é adequado, do açaí, do cacau, do guaraná, né? Ou seja, são plantas que são daquela região, a banana, enfim. E aquela floresta ninguém quer derrubar. Não. A castanheira, a castanha da Amazônia, ninguém quer derrubar essa castanha. Então, é uma floresta que já nasce com muita certeza de ser preservada e gera renda. Ali, aquilo tudo é feito com o apoio governamental e depois se transforma em renda. Tive com a Fundão, a Sudão, o senador, foi meu colega senador Paulo Rocha, com os governadores da região. Nós tivemos lá com os governadores de toda a região, do Amazonas, do Pará. Foram meus colegas governadores, boa parte deles, e uma boa relação para a gente garantir uma condição, não é, de integrar. Tem ótimos programas nos estados, em municípios, mas e se a gente potencializar com os programas federais? Por quê? A ideia é que o Bolsa Família ele não seja só uma transferência de renda. Ele é uma transferência de renda para dar energia, condição às pessoas. Eu falo energia porque quem está com fome é que nem um carro sem combustível, não sai do lugar. Então, quando você alimenta, a pessoa quer trabalhar, quer estudar, e é isso que dá o resultado. Mas, ministro, como fazer então que essas pessoas entendam, né, que não joga o dinheiro delas fora com esses joguinhos de azar? Tá. Como é que tem sido o trabalho do Ministério com relação a isso, né, em conjunto com os outros ministérios? É desafiador. O Brasil tinha uma regra de ilegalidade dos jogos. Lembrar que foi ainda no governo anterior que se teve a aprovação dos jogos. O Congresso aprovou e ali, quando o presidente Lula assumiu, estava assim, terra de ninguém. Sim. Então foi daí que nasceu essa coisa, um monte de empresa criada sem muita regra, enfim. E isso levou a que 52% dos brasileiros jogassem, fizessem apostas. Nesse público mais vulnerável, em torno de 15%. Quando a gente olha o do Bolsa Família, usando o cartão, 3,4%. Então, ali o povo, quer dizer que 96,6% está comprando comida, está comprando o que precisa. Então, a gente precisa ter um cuidado. E aqui o que a gente pediu? Uma investigação, porque temos uma suspeita de que muita gente está fazendo lavagem de dinheiro usando o CPF do povo do nosso cadastro. Então, Polícia Federal, Tribunal de Contas, Banco Central, todo mundo entrou em campo nessa investigação e ela vai pegar criminosos, infelizmente, que fizeram isso. Por outro lado, a gente também separa o joio do trigo. Aquelas pessoas que jogam, a gente ali, junto com o Ministério da Saúde, criou um atendimento psicológico, psicossocial, para apoiar essas pessoas. Virou saúde pública, né? Exatamente. Saúde pública. Então, a ideia não é prejudicar a família. Eu vou cortar o Bolsa Família, aí eu prejudico a família. Uhum. Então, nós temos mecanismos para garantir a atenção à família e a atenção às pessoas que precisam, assim como o dependente de álcool, dependente de droga, Mas enfim. criar um mecanismo que evite que haja essa transferência, não tem como Também, o Ministério fazer? Tem uma decisão do Supremo, uma decisão do TCU, porque pela regra aprovada, uma decisão que eu tomo só entra em vigor no outro ano. Sim. Olha que doideira, 6 meses depois a 1 ano. Então, o que a gente fez? Agora com essa decisão, já tem uma proibição para o chamado cartão de crédito e está sendo analisada como fazer em relação aos outros cartões. Então, dentro desses cartões está o cartão do Bolsa Família. É um desafio, né, ministro? Vamos à próxima pergunta, então, lá de Roraima? Olá, ministro. Eu sou David Bruno, apresentador da TV Norte Boa Vista, SBT. E a minha pergunta é:
como o Ministério está monitorando a insegurança alimentar em comunidades indígenas como os Yanomami, que sofreram e sofrem com a mineração ilegal da região. Dados da agência Sumaúma denunciou a morte de 570 crianças por causas evitáveis na terra indígena Yanomami entre 2019 e 2022. Nos Yanomamis, a gente trabalhou, primeiro, a qualificação de pessoas das próprias comunidades, são várias comunidades dentro de Roraima, também lá no Amazonas, e garantir que com isso a gente não deixe ninguém fora do cadastramento. Segundo, com a Caixa Econômica, a garantia de um ponto de proximidade para que pudesse ou retirar o dinheiro e ali, numa parceria com o setor privado, aqueles barcos que vão com verdadeiros supermercados, né, chegando mais próximo de onde essas pessoas vivem. Problema que a gente ainda tem, principalmente em Roraima. Ali tem um fluxo de imigrantes, tá certo? Que é muito forte. Inclusive temos trabalhado lá junto com várias áreas para tratar disso. Foi instalado a Casa do Governo Federal e ainda muitos indígenas que vão para a cidade, e ainda o alcoolismo, infelizmente a prostituição e muitas vezes a morte. Então, aqui estamos trabalhando e 25 a gente quer avançar muito na proteção dessas pessoas, no sentido de evitar essa situação. E garantir, assim, ninguém que tem o direito fora. Garantir direito a quem tem o direito. Mas também a gente está trabalhando em todo o Brasil o combate à fraude. Infelizmente, tinha muita fraude. E ali, quando tem fraude, é dinheiro público desviado. Foram 3.700.000 benefícios comprovadamente com fraude, tanto que nem recorreram. Certo? E isso representou, segundo o TCU, uma economia de 34 bilhões de reais por ano, para a gente ter uma noção. Então, esse ponto, direito a quem tem direito, um olhar especial para indígenas de todas as etnias, todas as comunidades, também os ribeirinhos, os extrativistas, os pescadores, os pequenos agricultores, ou seja, para que a gente possa, de um lado, ter esse apoio no combate à desnutrição, principalmente de criança, a presença maior do Ministério da Saúde, a presença maior da educação, que tem alimentação escolar. Então, tudo isso está sendo trabalhado e já avançamos, 23, 24 e vamos avançar mais ainda 2025. Ministro, como é que o setor privado coopera nesse trabalho de combate à fome? Vocês têm conseguido parcerias nesse sentido? É fácil? Como é que funciona? Olha, é um trabalho interessante. São muitas as empresas que têm já um trabalho social. Quando a empresa tem o fornecimento de alimento aos seus trabalhadores, isso já é uma boa contribuição. E outros, em geral, aí é um programa federal, que é o PAT, o Programa de Alimentação para os Trabalhadores com o Ministério do Trabalho. Agora, também a gente trabalha o apoio a cozinhas solidárias. Porque quando a gente faz a transferência de renda, às vezes tem famílias que são grandes. E ali, quando olha o per capita, ali ainda precisa de um complemento alimentar. Então a gente faz o apoio à cozinha solidária. O Ministério repassa o dinheiro para a compra de equipamentos e para a compra de alimentos. Mas tem outras despesas, energia, despesa de pessoal, enfim. E aqui o setor privado, o município, o Estado participam. Nós temos, para você ter uma noção, aproximadamente 2.200.000 pessoas que se alimentam todos os dias nesses restaurantes. E muitos deles têm café da manhã, almoço, a janta, ou seja, isso é muito importante para a gente tirar o Brasil do mapa da fome. Bancos de alimentos, as CEASAs, o setor privado ali tem um conjunto de produtos que antes do vencimento eles fazem doação. Fazem doação e ali, por exemplo, batata, tem uns equipamentos que faz o processamento para que aquela batata seja desidratada e ela
é utilizada depois para sopa, junto com carne, junto com frango, frutas. Né? Você tem várias frutas que a gente transforma em polpa de fruta e ela passa a ter um alongamento na vida dela e ali é doado para as APAES, para as entidades vinculadas à igreja, as entidades sociais. Eu tenho me aproximado muito das igrejas, católicos, evangélicos, espíritas, sem qualquer discriminação. E a gente quer trabalhar, porque chegam onde o Estado não chega. Né? Os membros da igreja chegam ali em lugares que a gente não chega. Isso é muito importante. Vamos para a próxima pergunta então, ministro. A gente tem aqui pergunta da Norte FM, Manaus, Brasília e Boa Vista. A gente vai soltar agora a pergunta muito boa, inclusive. Olá, ministro. Eu sou a Flávia Rocha, produtora da Rádio Norte FM, em operação em Brasília, Manaus e Boa Vista. E eu gostaria de saber quais são as principais ações do Ministério para fortalecer a autonomia de famílias em situação de vulnerabilidade e assim conseguir reduzir a dependência de políticas assistenciais a longo prazo. Olha, essa pergunta de Manaus eu quero lhe agradecer, porque ela é realmente o grande desafio. A grande mudança agora, nesse terceiro mandato do presidente Lula, é que o Ministério do Desenvolvimento Social passou a ter duas novas áreas. Uma área chamada Política de Cuidados, foi aprovado no Congresso no ano de 2024, o presidente já sancionou e agora em 2025 nós vamos implementar. O que é isso? São pessoas que precisam de cuidados, crianças abandonadas, pessoas com deficiência abandonados, idosos abandonados, população em situação de rua e muitas vezes, principalmente as mulheres, têm que se dedicar a vida inteira a cuidar de outras pessoas. E a gente agora está preocupado também, além das pessoas que precisam de cuidado, das cuidadoras e dos cuidadores. Então, quando a gente faz uma integração com uma creche 24 horas, com durante o dia, um centro de convivência, onde aquela pessoa pode ficar ali e com atenção de profissionais de variadas áreas, alimentação, medicamento, enfim. E a pessoa da família vai trabalhar, vai estudar. Né? Então, isso é uma verdadeira carta de liberdade para muitas pessoas. Então, estamos trabalhando vários ministérios, Ministério das Mulheres, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, da Educação. A gente quer também atender em casa essas pessoas, né, com profissionais, para que possam também ter aí uma qualidade maior. E dar qualificação para empregadas domésticas, para cuidadores de várias áreas. Eu destaco, então, que a grande mudança é a Secretaria Nacional da Inclusão Socioeconômica. É o Dr. Luiz Carlos. Ele foi do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste tem uma experiência extraordinária na área do pequeno crédito para o pequeno, crédito amigo, agroamigo, e a gente foi assim que criou o Acredita. Qual é a lógica? O Ministério não fica só pedindo os outros, tá? A gente passou a ter instrumentos em que fazemos qualificação e ao fazer qualificação bem feita, feita com os empregadores, com as empresas da construção civil, do turismo, da agricultura, com as entidades do sistema das confederações, ou seja, e tem dado resultado. Eu digo aqui que já temos resultados a mostrar. 2023, quando a gente começou, tinha um medo de assinar carteira, tinha um medo de regularizar o negócio. Por quê? Porque senão perdia o benefício. A gente acabou com isso em março do ano passado. Assinar carteira, regularizar o negócio, não é mais motivo para perder benefício. Pelo contrário, né? Pelo contrário. E muita gente, inclusive, a gente criou uma regra de proteção, a gente mede a renda. Só quando sai da pobreza, por exemplo, uma família que perde o benefício. Uma família de 5 pessoas, a pobreza é medida para quem está 50% do salário mínimo per capita. O salário mínimo é R$ 706, o meio salário mínimo. Então, 5 vezes meio salário mínimo, 3.530. Então, para essa família sair da pobreza, ela precisa alcançar essa renda. Então, realmente aí ela já consegue não precisar mais do Bolsa Família. E veja, de 2023 a 2024,
até novembro, não temos ainda o dado de dezembro, 16 milhões e meio de pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, fizeram um contrato de admissões, ocuparam as vagas de trabalho. Quando a gente pega o saldo positivo de emprego, né, ou seja, quantos empregos o Brasil tinha no ano de 2022? Tinha 99 mil empregos. A gente agora foi para cerca de 104 milhões de novos trabalhadores, graças a Deus, crescendo os empregos. 91% de trabalhador e trabalhadoras que estão indo ajudar as empresas a crescer do Bolsa Família, do Cadastro Único. Então, fruto desse trabalho, 4.630.000 já são empreendedores, segundo o Sebrae, já tem CNPJ. 19 milhões estão na informalidade. E a gente quer apoiar essas pessoas para crescer. Por isso, financiamento. Até R$21 mil é o financiamento no primeiro passo, com o fundo garantidor. Ah, mas eu não tenho um avalista, eu não tenho garantia. Agora é o governo federal que criou o fundo garantidor, é o avalista. Tanto para o rural, com o Pronaf, como para o urbano, com o Acredita. A pessoa diz assim, mas o juro está alto, era 53% até de juro, estavam cobrando dos pobres. A gente agora faz cair, está no máximo 9%, né? Ou seja, 0,7% ao mês, como o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste. Então, o que eu estou dizendo é que queremos acreditar nos brasileiros. Sim, tirar da fome, mas também dar a mão para tirar da miséria, tirar da pobreza e levar para a classe média. Então, cerca de 5 milhões de pessoas já saíram da miséria e da pobreza. Vamos correr aqui que o tempo está acabando, ministro. Vou falar mais rápido. Eu vou colocar outra pergunta aqui. Lá do Tocantins, que tem muito a ver com o que o senhor falou, mas o senhor pode complementar com alguma outra situação. É lá do Tocantins. Olá, ministro. Eu sou o Guga Mello, apresentador da TV Norte Tocantins SBT. E minha pergunta é, como o Ministério está articulando com governos estaduais e municipais para garantir o cumprimento das políticas de assistência social, considerando as diferenças regionais? No caso do Tocantins, que tem forte potencial para geração de emprego e renda com o capim dourado, por exemplo. O presidente Lula quer estimular os pequenos exportar produtos do capim dourado, exportar o mel, exportar pescado, exportar tanta coisa. Ou seja, é um país que nada justifica fome e nem mesmo pobreza. Então eu sou muito otimista. Então a gente olha, a realidade lá de Roraima é diferente. A realidade lá, que é um dos estados que mais cresce, Roraima. A realidade do Pará, lá com o governo do estado também temos vários programas. Estamos agora muito focados ali no arquipélago de Marajó. É uma região que tem grande potencial e ainda muita gente na pobreza. Então, trabalhar para a gente garantir em cada lugar, tanto na parte rural como na parte urbana, alternativas. Esses dias alguém me reclamou, mas o Ministério está financiando um salão de beleza na tribo indígena. Tá bom, vai lá perguntar se o pessoal não quer. Você não quer ficar bonito, bonita? As mulheres indígenas, os homens indígenas também querem cortar o cabelo. Querem tecnologia, querem usar celular. E veja, gerando renda. Sim. Então a gente patrocina variadas formas de alternativa. Aqui, para esse público, é a realidade da população. Por isso que a gente paga ao estruturador de negócios para fazer o diagnóstico, garantir ali a condição do financiamento adequado e dar assistência técnica até sair da pobreza. Olha a novidade. A gente paga pelo projeto, paga pela assistência técnica da implantação e paga pelo acompanhamento para sair da miséria e paga novamente para sair da pobreza e, se tiver o projeto, para alcançar a classe média também. E veja que eu falei, o primeiro passo aqui, 21 mil. O segundo passo já são financiamentos de até 80 mil. O terceiro passo vai até 1.200.000. Então não é brincadeira, é para valer. A gente já financiou o ano passado 130 mil. Lembrar que foi lançado ali, se não me engano, em agosto. Julho ou foi em agosto? Então só um semestre. 130 mil empresas com esses pequenos negócios, com pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, 1 bilhão
600 milhões de reais para esse público. E esse ano, se Deus quiser, eu quero trabalhar muito para a gente alcançar o primeiro 1 milhão de empresários e empresárias do Bolsa Família. Eu vi uma garota lá em Rondônia, ela contando a história dela. Ela disse, olha, eu era aqui uma pessoa do Bolsa Família, agora eu sou uma empresária, dona do meu nariz. Então, é isso que a gente quer, fazer com que as pessoas sejam donos do seu nariz. Dava até o nome de um programa, né? Ministro, vamos para a próxima pergunta, então. Lá de Rondônia agora, a gente vai soltar... Estava falando de Rondônia? De Rondônia, exatamente. Você puxou Rondônia. Solta aí. Olá, ministro. Meu nome é Michael Stock, sou apresentador aqui do Tá Na Hora Rondônia, da TV Norte Rondônia SBT. E a minha pergunta é a seguinte, ministro, o que o senhor está fazendo para ajudar as famílias pobres afetadas pela seca? Aqui em Rondônia, por exemplo, nós tivemos uma seca histórica em 2024. O nosso Rio Madeira, um dos maiores do mundo, atingiu uma das menores cotas já registradas, 2,45 metros. É uma das menores cotas registradas em 57 anos de monitoramento. E, infelizmente, muitas famílias carentes foram afetadas por essa seca. Eu estive lá em Rondônia, como estive em fui a todos os estados brasileiros. Estou completando a segunda rodada a todos os estados brasileiros, já caminhando para a terceira rodada. E para mim foi bom. Eu acho que quando a gente fica preso dentro do escritório, você não vê, né? E tem um ditado que diz, o que os olhos não vê, o coração não sente. E ali, com o governador Rielder, com a Assembleia Legislativa, a gente tratou de vários temas, inclusive esse. Tive com os movimentos sociais e ali apoiamos os pequenos agricultores, né? Nós flexibilizamos na época o pagamento antecipado do Bolsa Família, o fomento rural, o programa de aquisição de alimentos, liberamos cestas de alimentos, mas é preciso mais, né? Lá nós temos um problema, que incêndios que vinham lá da Bolívia. Não é? Então é preciso ter ali um tratado entre o Brasil e aquele país para conter os incêndios lá sem entrar no Brasil. Também a gente tem o costume de tocar fogo, não é? Também ali em áreas. É preciso que a gente tenha ali uma mudança cultural, porque aquilo só prejudica a terra, além dos riscos que tem. E tivemos, infelizmente, no Brasil, comprovadamente em São Paulo, incêndios criminosos. Aqui em Brasília, por exemplo, incêndios criminosos. Então, há necessidade da gente atuar em várias frentes, mas pode acreditar, nós vamos seguir apoiando Rondônia, seguir apoiando todos os estados que precisam. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, a última daqui da entrevista, é do Portal Norte agora, a gente vai exibir para o senhor ver. Vamos lá. Olá, ministro. Eu sou Débora Arruda, do Portal Norte, que está em operação em todo o Brasil. E a minha pergunta é, quais são as perspectivas do Ministério para fortalecer a geração de renda nas comunidades carentes com iniciativas como a capacitação e o microcrédito? Débora, primeiro a grande mudança que nós vamos ter, Samira, é que em 2025 ele vai ser o ano de consolidação de um programa novo. O PRONAF, ele já é um programa de muitos anos. Então ele investe 25 bilhões de reais. A gente agora que foi o primeiro 1 bilhão e 600. Eu vi esses dias outros programas de microcrédito que são importantes. Primeiro, é preciso uma taxa de juros adequada, porque vamos imaginar aqui, quando uma pessoa como essa, eu quero botar um salão de beleza, eu quero botar uma produção de material de madeira, e assim vai. Ela é preparada, mas ainda assim, quando tem um lucro, vamos dizer, de 20%, é um lucro já muito bom. Por isso que a gente cobra uma taxa baixa. Vai de 0 até, no máximo, 9%, é o que a gente praticou com os primeiros parceiros. E este ano vai entrar em campo, não é, o Banco do Brasil, entraram já o Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, bancos estaduais, bancos regionais, bancos de fomento, mas agora entra de forma muito potente o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e eu estou animado. Temos parceria com o SEBRAE e o SEBRAE dos estados, para a gente ir atrás desses empreendedores que dão um duro danado, mas ainda tem uma renda baixa. E repito, o segredo é qualificação, assistência técnica, e assistência técnica
no sentido de melhorar de vida. Não é só aquela assistência técnica tradicional. Foi ali, implantou o negócio, saiu. Não. Quanto é que está o faturamento? Como é que está sólido? Como é que estão as entregas? Como é que está o preço lá fora? Tudo está batendo? Está melhor? Está pior? Então, com isso, a gente garante uma segurança. É que nem aquela criança que você está ensinando a andar. Cai, levanta, mas você tem que dar a mão Chora. ali até estar ali na condição de andar sozinho. Então, esse caminho nós vamos avançar bem, Débora, neste ano de 2025 para frente. Então, ali foi tratado, a gente está trabalhando na perspectiva, como eu digo, de ver se a gente alcança algo em torno de 3 bilhões, 4 bilhões de reais esse ano de financiamento pela parte do Acredita, e vamos também ter uma integração com o Pronaf e também com o Procred, que é um outro programa também muito poderoso, que apoia os pequenos e com taxas adequadas. Agora, bora para a rede social. É o seguinte, a gente preparou um game aqui para saber quem o senhor segue e quem o senhor bloqueia. A gente tem aqui 6 personalidades, o senhor escolhe o número e a gente vai revelar quem é. E aí o senhor me diz se o senhor bloqueia essa pessoa, essa figura, ou se o senhor segue o conteúdo, compartilha, enfim. Pode escolher o número aí. Número 1. Número 1. Vamos soltar? Eita! Jair Bolsonaro. Ex-presidente Jair Bolsonaro. Pouca gente sabe. Eu fui líder do governo, ali no governo da presidenta Dilma. O então deputado Jair Bolsonaro era deputado federal. Aí depois ele vai eleito presidente. E eu governador. Né? E eu, no Fórum dos Governadores, coordenando aquela parte relacionada à pandemia, né, do Covid-19. E também depois no Consórcio Nordeste. Ele visitou o meu estado, fizemos agendas, ali não era tão simples, né, pelo jeito dele, pelos conflitos que tinham, mas lembro-me, ele, uma viagem que ele fez a Teresina e outra em Parnaíba, aí ele, Wellington Dias, meu líder, é o único comunista que eu gosto. O fato concreto é que eu aprendi a lidar com a convergência. Quis Deus que eu vivesse várias situações. E lhe digo, não há ninguém com quem eu tenha essa capacidade de rejeitar. Primeiro entrego a Deus, tá certo? E aqui da minha parte, muita tolerância. Quem me conhece sabe que sou bastante afeito a conviver com os diferentes. Aceita o bloqueio, então? Não faço bloqueio. Segue. Vamos para outro, então? Outro número? Número 5. 5. Solta aí. Eita, esse Hugo Mota, deputado federal. E aí que recebi no Piauí, junto com a bancada federal do Piauí, Câmara, Senado, tanto ele como o senador Davi Alcolumbre, convivemos juntos no mesmo prédio. Eu vou ter os 2 presidentes. O Hugo Mota é um jovem, não é, da Paraíba, dinâmico, tem uma história interessante da sua família. E veja, eu acho que vai ser uma coisa boa ter alguém com a energia que ele tem, da região Nordeste, com a história que ele tem, uma relação de menos tensão, na minha visão, assim como o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Alcolumbre também, com muita maturidade, com muita experiência. O Arthur Lira, eu não pude ir lá em Alagoas, mas fiquei aqui muito triste com a morte do seu pai. O Bio de Lira, como eu chamo, o Benedito Lira, foi meu colega senador. Sempre que fui a Alagoas, fui visitá-lo, e aqui os meus sentimentos também por ele. Então, veja, se o Brasil avançou até agora, a gente tem que avançar de modo mais acelerado. Quando estou dando essa entrevista, estou comemorando a aprovação e, por ter sido sancionado, a reforma tributária. E nela, eu acho que a gente está dando um passo largo para o Brasil. A cesta básica, completa isenção fiscal. Agora a garantia do cashback, a compra feita com os mais pobres, ali ter uma devolução. Então eu tenho certeza que o Hugo Mota vai prestar aí um grande serviço ao Brasil. Com certeza é um privilégio tê-lo como seguidor
não é? E meu seguidor e eu seguidor dele. Então segue também, né? E compartilha o conteúdo. E compartilha o conteúdo. Que maravilha. Então é isso, Vinícius, antes da gente terminar, eu queria lhe presentear aqui. Uau, e eu estava olhando para esse. Artigos amazônicos muito especiais. Isso aqui é um presente do Grupo Norte de Comunicação. Para o senhor não esquecer da gente. Puxa, desejando um feliz 2025. Aqui a gente tem Viagra da Amazônia, que inclusive a gente deu para o presidente Lula. Ele gostou muito. Olha, converse com ele, que ele já deve ter experimentado. Esse aqui é o Pega Moço, é uma aliança indígena. O que acontece? Geralmente as mulheres ou os homens indígenas, quando eles se interessam por alguma mulher, eles vão até a aldeia e colocam lá no dedo. Me deu um dedo seu aí. Isso. Pega o mais fininho aqui. O mais fininho, Pronto. Aí anda... Opa, deixa eu colocar aqui. Vai. Isso. Pega aí e anda segura. assim. Não sai mais, sai assim pela aldeia. E aí pra soltar é assim. Essa é boa. Um elemento Olha aí, muito significativo. Tá ouvindo, dona Rejane? Minha esposa lá. Vou agora pegar no seu dedo agora, hein? Esse aqui é o Murectã, nosso amuleto da sorte, você já conhece, né? Isso eu conheço. Eu ganhei um desses nas viagens lá. Isso. E os meus netos, a Júlia, o Arthur, a Esté, são 2. Eles sempre pegam para fazer. Exatamente. E o Miguel, aí eles ficam lá brincando. Aí eu digo, olha, daqui a pouco vai aparecer os sapos. E um dia a gente estava fazendo isso em meu sítio, e aí apareceu um sapo. Olha, será que isso é coincidência ou, né? Verdade. Eu disse, olha aqui, você agora chamou o sapo, cuida dele. E esse aqui é a língua do Guaraná, na verdade a língua do pirarucu com o bastão de Guaraná. A população, né, a ribeirinha indígena lá de Maués, na Amazônia, eles costumam raspar aqui e tomar. E o Guaraná, ele é uma substância muito energética e também boa para a longevidade. Então a gente tem a população lá de Maués que vive muito tempo, né? Eles chegam aos 100 anos. O Lula ganhou? Ganhou. Agora que ele vai falar dos 120 anos. E Fale agora, aqui presidente Lula, você tem o seu, eu tenho o meu. Ele já deve ter experimentado o Viagra, porque ele ficou muito interessado quando a gente falou do Viagra dele. Mas eu quero aqui dizer, aos que estão nos acompanhando, é um privilégio muito grande. Cada vez que eu volto à Amazônia, a cada um dos estados, é um povo trabalhador, não é, aguerrido, sabe o que quer, e é isso que a gente tem defendido. É preciso cuidar da floresta, mas não podemos esquecer que tem gente vivendo na região da floresta. Fiquei feliz agora na reforma tributária, a aprovação dos incentivos, não é, para a área da toda a Amazônia, com ali a Zona Franca, não é? E com certeza, né, vão contar sempre comigo, com muito carinho, muita paixão, todos os estados que estão nos acompanhando. Vamos acompanhar, vamos trabalhar juntos. Brasília, aqui com o governador Ibanez, que é quase piauiense, nasceu aqui, mas ele, na verdade, a família é piauiense. E vamos juntos aqui construir o Brasil. Eu sou otimista, eu acho que 2025, como diz o presidente Lula, é o ano das grandes entregas, investimentos que começaram lá atrás, setor público, setor privado, e a gente vai abrir muitas oportunidades pelo emprego, pelo empreendedorismo, e eu espero que chegue também para a Amazônia. Fazer uma bela COP30, né, com a pactuação do mundo, olhando. Eu quero o mundo que tanto trata da Amazônia, mas discutir lá na Amazônia. Nesse caso vai ser em Belém do Pará. Obrigada, ministro. Obrigado a você. Boa sorte, um ano incrível para todos nós. Agradecido. Tá? E você, muito obrigada pela sua companhia. Continue aí assistindo a gente. Estamos em multiplataformas. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser esse episódio. E na próxima semana tem mais Ponto Norte para você questionar. Até lá. Tchau. Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu